Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe todos vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso precioso pastor Ivaí Barros, de Belém, do Tabernáculo Brana, Belém do Pará, no bairro da Cremação. Que Deus abençoe o nosso precioso pastor Ivaí, sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 16. Também vamos lembrar de orar pela irmã Jaqueline, de Capão da Porteira. Ela vai fazer um exame de mama, uma ecografia, e ela pediu as nossas orações. Vocês não esquecem de orar pela minha filha Lídia, está numa fase difícil, então precisa de nossas orações nessa adolescência, escola. E nós amamos a Lídia, e ela está aqui no culto. Ela deve estar lá no quarto, mas vamos orar por ela para que ela tome uma decisão de se batizar, e seguir esses caminhos maravilhosos. Deuteronômio 16, versículo 1. Guarda o mês de Abibe, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmo, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Eterno e soberano Pai, dê-nos a bênção da revelação na nossa alma, o batismo do Espírito Santo na alma. Abençoa teus filhos através da internet, fala conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. E abençoa teus filhos aqui, Pai, sentados, presentes aqui, e aqueles que estão através da internet, que sejam grandemente abençoados com a bênção da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós vamos falar num assunto lembrando que quando o irmão Brana pregou Silos, Deus disse para o irmão Brana não falar nada sobre o 7º selo. O irmão Brana também fala em algumas mensagens sobre você, quando você tem a revelação é novo nascimento. Então, quando você tem a revelação, ele diz, você lê entre as linhas. Ele fala, você tem que ler entre linhas. Por exemplo, quando ele disse que Deus visitou Abraão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, quando ele está falando do novo nome, ele usa Abraão. Mas quando ele mandou a carta áudio ao Dr. Liveu, aquele homem que acompanhou o irmão Brana todo o seu ministério, desde do batismo no Rio Raio, ele mandou a cartinha e disse, Li, G-R-A-H-M, 6 letras, é o homem, é o mundo. Estava se referindo a Billy Graham, porque três anjos visitaram Abraão e um era Deus. Então o irmão Brana disse que isso tinha que se repetir nesse último dia aqui. Isso tinha que acontecer nesse último dia. Aquilo não aconteceu nos dias de Jesus.
Nós não tivemos um Billy Graham nem um Oral Roberts nos dias de Jesus. Mas, nesse dia, que Deus, na verdade, estaria entre os gentios. Os judeus tiveram o seu Messias e os gentios também tiveram o seu Messias. Os judeus não reconheceram o seu Messias. Os gentios também não reconheceram. Porque ele veio para o que era seu. E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que crê em seu nome. Então, o nosso assunto é aonde está o lugar do novo nome. Então, nós temos a mensagem do irmão Brana, o lugar provido, o único lugar provido por Deus para adoração. O lugar que Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Não diz o seu novo nome. Então, Deus escolheu um lugar. Então, quando nós chegamos no Antigo Testamento, nós encontramos os tipos, as sombras, né? Todos aquele tabernáculo no deserto, aquelas madeiras, aquelas peles, tudo aqueles móveis que estavam ali, tudo representava Cristo. Tudo era tipo de Cristo ali. E Deuteronômio 16, então ele está falando sobre a saída de Israel do Egito, que foi no mês de Abib, que foi abril, e está falando sobre a Páscoa. Então a Páscoa seria celebrada no lugar que ele tinha escolhido para ali colocar o seu nome. Agora, Apocalipse 3, versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O nome do meu Deus. Qual é o nome do meu Deus? Qual é o nome do nosso Deus? O nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Este é o nome. Porque foi o lugar que ele escolheu para colocar o seu nome. O nome de redenção, o nome para cura, o nome para salvação, o nome para batismo nas águas. Ele colocou em Jesus. Ele não colocou em William Branham, não. Nós estamos falando do Alfa, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, lá na Palestina, quando ele aparece, e que o problema não foi somente o homem, o problema foi o nome que ele carregava. O nome foi dado por um anjo. Gabriel disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ali foi o lugar, porque o templo de Salomão, o tabernáculo no deserto, eles eram tipos somente. Você pode ver que o templo, mais tarde, foi destruído por Nabucodonosor, através das guerras, mas eles adoravam ali. Porque ali era só uma sombra, era o lugar que Deus tinha escolhido para colocar o seu nome, mas o seu nome ainda não tinha nem sido revelado. JVHU não era o seu nome. Jeová não é nome, a forma presente do verbo ser, que quer dizer eu sou. Então, eles não tinham revelação do nome. Você vê que quando o anjo apareceu a Manoá, o pai de Sansão, ele perguntou: qual é o seu nome? Jacó também perguntou o seu nome. Moisés também perguntou o seu nome. E o anjo revela para uma jovem, que seria a mãe, Maria, o seu nome será Jesus. O nome foi revelado para uma meia dúzia de pessoas. Uma meia dúzia de pessoas souberam que o Messias estava na terra. Simeão tomou nos braços. Ana cantou o seu cântico, Quando ela viu, mesmo cega, ela teve a visão que o Messias estava na terra.
os magos que vieram do Oriente. Então Deus fez aquele corpo, aquele tabernáculo, e ali ele colocou o seu nome. O seu nome é Jesus. Ele não colocou o seu novo nome, ele colocou o seu nome. Seu novo nome foi colocado num corpo de um homem chamado William Marion Branham, aqui nesses últimos dias, porque irmão Branham não era Jesus. Não, porque ele deixou de pregar quando começaram a batizar no nome dele, porque ele não é redentor, ele não é salvador. Ficou mais de um ano sem pregar, triste, né? Dizendo que os irmãos seriam responsáveis por aquelas almas que iam se perder, deles trazer tal heresia. Então nós vamos ver a importância do novo nome. A importância do nome é que eu e você fomos batizados no nome. Nós somos curados no nome. Se alguém disser para você que você tem que ser batizado no novo nome, é uma heresia. É algo falso. Porque o batismo está na Bíblia. O profeta diz nessa mensagem, o lugar escolhido por Deus para adoração, ele diz que são batismos adúlteros. Batismo dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, batismo no nome de William Branham, são batismos adúlteros. Porque não está na Escritura, não foi revelado nesse dia pelo sétimo anjo. Então ele fala em Apocalipse 3, agora o 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome. O problema das pessoas é que eles não nasceram na mensagem do dia, né? Eles tiveram um nascimento denominacional, um nascimento de igreja. Por isso eles caminharam até certa altura do caminho nessa mensagem, e logo eles abandonaram, eles se assustaram, né? Foi como Pedro andando sobre as águas, ele se assustou, um homem andar por cima das águas. Jesus chamou ele de um homem de pouquinha fé. Então o nome e o novo nome, né? Aonde é que Deus vai colocar o seu novo nome? Aonde? Ele não colocou o novo nome em Jesus. Jesus, quando ele venceu a morte, o inferno, ele subiu ao céu já com um novo nome. Agora, ele subiu com um novo e deixou o nome aqui. Ele deixou o nome para batizar, para curar enfermos, né, para nos dar o consolo, nos dar a salvação, nos dar o batismo do Espírito Santo no seu nome. Então ele sobe com um novo e deixa o nome de redenção, porque nós precisávamos do nome aqui. Nós precisávamos do nome. Aí o nome tinha que ser revelado. Tentar apagar o nome de Jesus, como no concílio de Nicéia, trouxeram o batismo dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, para poder apagar o nome. O nome. Hoje estão tentando apagar o novo nome. O novo nome. Porque aquele Senhor Jesus que conversou com a mulher junto ao poço e contou toda a sua vida, né? Ele esteve aqui no século XX, porque ele contou a vida das pessoas. E não era um homem, não existe nenhum homem nessa cidade, nem nesse país, nem no mundo, para contar a sua vida. Que chega ali, fecha os olhos, fica de costa. Não. Existe muita personificação. Então, aquele homem que estava ali era Deus numa carne. Só que ele tinha um novo nome, ele não chamava Jesus. Ele não chamava Jesus, ele chamava Branham. Por isso Deus diz para ele, na mensagem Parado na Brecha, a partir do parágrafo 139, eu te darei um sinal eterno. E o irmão Branham disse que não estava vendo nada, não conseguia ver. E Deus disse para ele,
quantos picos tem aquela montanha? Ele disse: 7. Quantas letras tem o teu nome? Agora, quando os 7 trovões soaram, quando o irmão Brana foi para pregar o 7º selo, ele disse que os 7 trovões soaram no quarto, como se estivesse soletrando algo. Então, quando ele pergunta para o irmão Brana quantas letras tem o teu nome, ele soletra. Ele não disse 7, ele só soletra B-R-A-N-H-A-M. E soletra também Mário. Agora, quando os trovões soaram no quarto, eles soaram como se estivesse soletrando algo. Por isso ele disse, ali você tem que ler entre linhas. Agora ele manda uma pequena carta, fora do púlpito, gravou, e ele disse: Li, se você quiser destruir a fita, você destrói. Se você não quiser colocar no livro, você não coloca. Mas B-R-A-N-H-M é perfeito, é perfeição. Ele já estava convicto, porque Deus disse para ele que ele não podia dizer a ninguém. Mas ele deixou gravado em uma fita que o seu nome significava perfeição. Agora, nós voltamos para os 5. O nome de Jesus é 5 letras, tanto no inglês quanto no português. É 5 letras. E 5 é o número da graça. Isso está na mensagem, eu tenho as mensagens, todas elas aqui. 5 é o número da graça. Agora, 7 é o número da adoração. Você é salvo por graça, mas você adora em 7. 7 é adoração. 7 é perfeição. 7 é o número de Deus, como 5 também, só que 5 é graça. 5 é para salvar. Por isso que ele não podia subir com esse nome, o nome, porque ia salvar o que no céu? No céu tem anjos que nunca conheceu o pecado, querubins, serafins. Então ele tinha que subir com um novo nome perfeito, porque ele venceu. Todo vencedor, primeiro selo 283, todo vencedor recebe um novo nome. Nós vemos que Jacó, quando lutou com o anjo, ele lutou a noite toda. Jacó é um nome que significa enganador, suplantador. E Deus disse para ele: tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. José, quando ele foi para o Egito, o nome dele era José. Ele passou todos aqueles seus problemas lá no Egito, ficou preso, revelou os sonhos de Faraó e foi colocado como governador. Mas para ser colocado como governador, Faraó teve que lhes dar um novo nome. Zafenate-Paneá, Salvador do mundo. Aquele nome José era conhecido pela sua família. Sua família é que conhecia aquele nome. Zafenate-Paneá, quando eles desceram no Egito para comprar, eles nunca tinham ouvido falar nesse nome, Zafenate-Paneá. Foi como o povo, não só no Brasil, mas no mundo, nunca se tinha ouvido falar sobre Brana, ouviram falar de Jesus. Os irmãos de José sabiam de José. Se eles descessem no Egito e dissessem: olha, o governador é um hebreu chamado José, ficava fácil. Então, quando eles desceram, José já não falava com eles em hebraico, mesmo sabendo o hebraico, o aramaico, né? José estava falando no egípcio, no árabe, perfeitamente, usando até o intérprete. E eles tiveram que chegar diante do Senhor da terra de cabeça baixa, dobrar o joelho diante dele para cumprir aquela profecia, aquele sonho que José tinha contado para eles, que foi a causa que eles tinham vendido a José, porque José, ele chamava José de sonhador. Agora, quando chega no Egito, ele tem um novo nome. Ele não era mais José,
Agora, quando Jesus chega no século 20, que ele é o alfa e o ômega, ele vem em um outro homem, operando os mesmos sinais, fazendo mais milagres, de terno e gravata, dirigindo carro, porque ele estava aqui no século 20. Lá ele estava com as roupas de um palestino, de um judeu. Chamaram ele de adivinho, mas quando ele está aqui, também chamaram ele de diabo, de adivinho. Mas era Deus e uma carne. Aqui ele virou as costas para a multidão de milhares de pessoas, chamava pelo nome, dava a cor da roupa, o endereço onde morava. Não era um homem, era Deus. Então Deus encontrou um lugar para colocar o seu novo nome. O seu nome foi colocado em Jesus, agora o seu novo nome foi colocado em Brana. Por isso que no primeiro selo, 283, irmão Brana diz que as pessoas gritam, pulam e não recebem nada. Porque tudo isso é revelado nos trovões, o novo nome é revelado nos trovões. É 283. Do primeiro selo, olha só. E Jesus, seu nome na terra, era Redentor, Jesus, quando esteve na terra. Ele foi o Redentor, isso é verdade, mas quando conquistou a morte e o inferno e os venceu, e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. É por isso que grito da maneira que faz e não recebe nada. Não. Será revelado nos trovões. Tem de haver algo para mudar esta igreja. A igreja veio de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Que Deus também ele é perfeito nessas três coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome é Senhor Jesus Cristo. O novo nome é Brana, que é perfeito, é perfeição. Foi como no Egito, quando os irmãos de José desceram. Eles não ouviram falar em José, mas Afenate Paneá. Ele tinha um novo nome, até o dia que ele se deu a conhecer a eles. Foi no meio de pranto, de choro, que ele se deu a conhecer. E tudo que eles falavam, José sabia. José cresceu falando aquele idioma, aquele aramaico. Tudo que eles falavam. Mas José usava um intérprete para não dar a transparecer para eles. O irmão Brana estava na Índia ou na África e ele tinha uma média de 14, 15 intérpretes. E ele disse algo e o intérprete entendeu totalmente diferente. O irmão Brana parou ele e disse: eu não falei isto. Eu falei isto, isto e isto. Então, não era o homem, era Deus falando através do homem, que conhecia todos os idiomas. Como José conhecia o idioma dos seus irmãos. Os seus irmãos não sabiam que era ele, com toda aquela pompa, né, de governador, e eles não podiam levantar nem a cabeça, porque ele estava diante da autoridade suprema ali, governador da terra, com um novo nome. Foi a mesma coisa que aconteceu no século XX. Jesus com um novo nome. Porque o mundo do século XX nunca tinha visto aquilo. Nós tivemos um Lutero com a justificação, tivemos um Wesley com a santificação, que sacudiu a Inglaterra, sacudiu o mundo. Tivemos o movimento pentecostal, com a restauração dos dons, o povo orando a noite toda, aquela maravilha. Parecia que Jesus estava vindo. Mas ainda não tinha grão, não tinha palavra, era só palha. Aí quando vem Brana, não era Jesus.
Brana não era Jesus, ele não era redentor. Ele não morreu por nós. Mas Jesus preparou aquele corpo para manifestar nele com um novo nome. O governador José tinha um novo nome. O governador não chamava José, chamava Zafenate Paneá. O Salvador, nesse dia aqui, ele tinha um novo nome para poder revelar esses mistérios para nós. Por isso ele teve que aparecer aqui com um novo nome. Foi prometido. Você pode ver que quando Jesus vem, Jesus fala dos profetas. Como falou o profeta Isaías, como falou Davi. Um profeta sempre exalta o ministério do outro profeta, que foi antes dele. Quando o irmão Brana vem, ele exalta o Senhor Jesus, o Redentor que morreu por nós, nosso Salvador. Por isso ele não aceitou a adoração, não aceitou que batizasse no seu nome, porque aquela glória não era dele. Agora, quando vem o ministério quíntuplo da esposa, o que faz o ministério quíntuplo da esposa? Exalta o ministério de Jesus Cristo no homem chamado Brana. Porque Jesus estava naquele ministério, estava naquele homem. Então, aqui é onde a igreja tem a revelação. Brana tinha a revelação de Jesus Cristo ali, e que nos trouxe. Então, nós aqui, com o novo nascimento, recebemos a revelação de Jesus Cristo em Brana, com um novo nome. Veja como ficaram os irmãos de José quando ele se revelou a eles. Ficaram com medo. Agora vai nos matar, porque nós vendemos a ele. Foi só no momento que José se revelou. Eles ficaram tempo, porque eles voltaram até a Palestina, levando mantimento, e ainda estavam cegos. Da mesma forma a igreja hoje. A igreja é o povo que se diz da mensagem. Não encontraram o lugar onde Deus colocou o seu novo nome. Seu novo nome foi colocado em Brana desde o seu nascimento. Nunca fume, nunca beba, nunca contamine esse teu corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiveres maiores idade. Aquela voz sempre falou com ele. Ele pregou por 33 anos, deu 7 voltas ao mundo. Depois volta aos Estados Unidos e encontra com 7 anjos vindo da eternidade. E eles formam o rosto do Senhor Jesus. Jesus desce com aqueles anjos. Quando a igreja estava pregando, como os adventistas, que Jesus vinha do céu com os anjos tocando trombeta, ele veio com os anjos, mas não foi milhares, foi 7. Porque Deus é adorado em 7. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, por isso ele vem com 7. Agora ele não é mais 5, ele é 7. Agora ele é perfeito, a sua obra chegou à perfeição, porque reproduziu Jesus Cristo de novo para nós, em carne humana. Quando ele veio como sacrifício, como cordeiro, ele teve que vir sem sexo. Ele não veio por meio de relação sexual. Foi obra e graça do Espírito Santo. Mas a sua segunda vinda, ele veio num homem que nasceu através do sexo. Só que aquele homem se guardou da bebida, do cigarro, do adultério, da prostituição. E Deus foi guardando ele. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas aquele ali era o lugar que Deus ia colocar o seu novo nome. Porque quando ele nasceu, o seu nome tinha 6 letras, Brana com 6 letras. Aí o juiz no cartório coloca o H. Quando eu casei com a minha esposa, Suzana era com S. Quando cheguei no cartório, que o juiz disse, não, eu vou colocar com Z. E ele colocou no documento Z ali.
Os documentos dela antes eram com S. Então, o irmão Branham, o juiz foi lá e colocou H, acrescentou mais uma letra. Porque tinha que ter o HAM. O HM Abraão recebeu para ser pai. Branham tinha que gerar essa esposa, gerar esta noiva através da sua mensagem. Porque a mensagem dos 5 não trouxe Jesus na segunda vinda. Foi a mensagem dos 7. Porque Billy Graham pregava a mensagem dos 5, Oral Roberts, Tommy Osborne, todas as igrejas pregavam a mensagem: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas ele só podia vir aonde estava o seu novo nome. Você pode ver que aquele anjo, 7º anjo, ele encontrou o seu corpo aqui, porque ali estava a teofania. Então, quando ele se materializa, o anjo forte que é Deus se encarna. Aí, é Deus em 2 pés na terra. Tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então ele pregou 33 anos a mensagem precursora. Hoje nós já não pregamos a mensagem precursora. Não. Nós pregamos a mensagem do rapto. Hoje é tempo de rapto. Porque o irmão Branham disse que a mensagem precursora não nos tira daqui. Com o que temos, não podemos subir. 75 do primeiro selo. Ele diz: não podemos subir com o que temos. Porque nós tínhamos os 5. Para subir tem que ser com 7. Agora veja, este novo nome de Jesus, que ele tinha subido, tinha que estar em um lugar. E este era em Branham. Né? Por isso ele disse ao Dr. Lee, ele disse: Lee, BRANHM é perfeito, é perfeição. Então ele disse: Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor. Isso é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno e os venceu, e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Gente, não vamos botar interpretação em cima disso aqui, não. Como eu estava ouvindo o irmão Branham, ele dizendo, deu o livro lá no princípio, tiraram uma partezinha dele, levou a humanidade a caos. Quando Jesus chega no meio do livro, ele disse: o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele está no final do livro, ele diz: qualquer que tirar qualquer palavra desse livro, a sua parte é tirada do livro da vida. E aquele que acrescentar alguma coisa, as pragas serão acrescentadas sobre ele. Então, se ele subiu com novo nome, é novo nome. Agora, Branham nos mostra o novo nome. Vamos ver um exemplo tão simples, né? Na coroa do Papa, o que está escrito? Vicário Filidei, em algarismos romanos é 666. E o nome, William Marion Branham, cada nome tem 7 letras. 777. O lugar que Satanás escolheu para colocar também seu nome, né, tem 6 letras. 666. É o número da besta. Pode ser. Você vê que uma pessoa que é batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ele está batizado com o batismo da besta. Que foi criado pela besta. Veio do inferno a Trindade. Não se encontra a Trindade na Bíblia. Agora, onde Deus escolheu para colocar o seu nome, a perfeição, aí toda a mensagem do irmão Branham, embaixo está escrito William Marion Branham, tá? 777. O novo nome está ali.
Toda mensagem que você pegar que vem da voz de Deus, de Goiânia, dos crentes da Bíblia, está ali o novo nome. Você carrega na mão. É como o trinitariano, ele carrega essa Bíblia na mão. Ali está o batismo, está a Santa Ceia. Está um tesouro, ele nem sabe. É como aquela senhora que recebia as cartas do filho. Não era carta, era cheque. E ela passando necessidade, e a Bíblia cheia de cheque, milhares de dólares, ela não sabia o que tinha dentro da Bíblia. Muita gente não sabe o que tem dentro da mensagem que carrega. Mesmo no celular que ele usa, ele não sabe o tesouro que está ali dentro daquele celular. É somente ele ouvir a pessoa certa, que traz a mensagem certa. Aí ele nasce. Aí ele recebe um novo nascimento, recebe o batismo do Espírito Santo. Então ele diz, tem que ter algo para mudar essa igreja. Isso será revelado, ele disse, aonde? Nos trovões. Então, finalizando, nosso tempo já está se esgotando, o julgamento de 119, o profeta disse, agora, Deus esconde sua mensagem entre as linhas. Meio do parágrafo, né? A Bíblia é uma história de amor. Minha esposa lá, ela me escreve uma carta. E ela diz uma coisa na carta, mas eu consigo ler entre as linhas. Porque eu conheço ela, ela não me conhece. Eu sei como é que ela fala. O código que ela usa para falar comigo. E assim, irmão Brando deixou tudo gravado. Aí vem a esposa nesse último dia, no ministério de João, Apocalipse 10, 8 a 11, e lê entre as linhas. Não adianta você tentar explicar, é você que está vendo. Deus está te revelando, é você. A revelação é individual. Eu sei do que ela está falando, porque eu a amo, eu simplesmente conheço a natureza dela. Eu sei o que ela quer dizer. Estou sentada aqui esta noite, Bill. As crianças estão na cama, estou pensando em você. Oh, eu sei o que ela está querendo dizer, veja, porque eu a amo. Então, como eu disse no início, ele fala Abraham, Abraão. E entre as linhas eu leio Brana. Quando ele está falando em várias mensagens, ele usa 3 anjos. Um era Deus. E Deus mudou o nome de Abraão. Aí você, 3 anjos, Biligrão, Roropt e Brana. Onde é que ele escolheu para colocar o seu novo nome? Brana. Deus te abençoe. Vamos ler os pedidos de oração? Depois nós vamos orar.